Oi, 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 boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e a sua família. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria vencermos mais uma semana e mais uma semana podermos estar aqui reunidos para adorarmos e agradecermos a Deus pelas bênçãos recebidas e clamarmos pelos milagres necessários. Amém? Enquanto vocês vão entrando, eu quero orar por vocês e com vocês. Amém? Santo Deus e Pai, diante de tão grande graça que foi o Senhor nos alcançar, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Toca nos nossos corações, sonda-nos e vê se há em nós algo mal que te desagrada. Não permita que sejamos envergonhados, Senhor. Revela a tua vontade para que nós possamos mudar. Ajuda-nos a ter força de vontade, determinação para agradar o teu coração e engrandecer o teu nome. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões. Usa-nos, Pai, para implantarmos o seu reino nessa terra. Pai, em nome de Jesus, confirma sobre as nossas vidas a armadura do cristão. Faz de nós vasos de honra. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as tentações, a resistirmos o dia mau, a não perdermos a fé e a multiplicarmos a gratidão. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos outras pessoas para Cristo. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu amor, da tua graça, da tua cura, da tua libertação, da tua restauração. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no Senhor porque sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é único, o Senhor é Rei, o Senhor é Pai. O Senhor é aquele que cuida de nós, que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que transforma a nossa história. Somos gratos, Pai, por tão grande amor. E apresentamos agora a vida da nossa família. Senhor, cada um que me ouve, representa aqui uma família. Então, Senhor, abençoa a família de quem me ouve. Se nessa casa houver algum tipo de enfermidade, necessidade, contenda, discussão, murmuração, adultério, prostituição. Senhor, eu não sei qual é a realidade, mas que o Senhor entre agora com provisão, com o teu amor, porque é apenas um toque teu. Ah, Deus, e as pessoas serão libertas, curadas, restauradas, eu creio nisso. Pai, em nome de Jesus, que nessa casa não haja falta de nada, que haja bênção sem medida, Pai. Em nome de Jesus, que multiplique nessa família o amor, porque aonde há amor, tudo se cumpre segundo a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, visita agora a vizinhança, a minha vizinhança, a vizinhança de quem me ouve. Sim, Deus, porque nós não sabemos o que acontece na casa ao lado, mas o Senhor sabe. E se os nossos vizinhos estão bem, nós também ficamos bem. Isso se chama empatia. E isso é o que o Senhor espera de nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita agora a rua em que nós moramos, a nossa cidade. Entregamos a chave da nossa cidade nas tuas mãos. Pai, visita cada instituição, visita, Senhor, cada indústria, cada comércio, o agro. Sim, Deus, em nome de Jesus, cada departamento que o Senhor levantou sua liderança, abençoa agora. Abençoa, Senhor, os políticos, que caia por terra todo exemplo ruim e que seja feito segundo a tua vontade o cuidado com os teus filhos. Nós entregamos agora o estado onde nós moramos, Pai. Nós entregamos a chave do nosso estado nas tuas mãos. E a nossa nação brasileira também, Senhor, está nas tuas mãos. Abençoa toda a cadeia de comando, porque a tua palavra diz
e não há autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Pai, então nós te pedimos que a autoridade que foi instituída pelo Senhor seja comandada pelo Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, e que se cumpra a tua vontade e que permaneça a união das famílias, a tua vontade sendo cumprida, o teu amor sendo estabelecido. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus! E hoje eu vim aqui para compartilhar com você um tema assim que é muito, muito importante. Nós vamos falar sobre paternidade. E para começar isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Fala para mim, alguma vez você já se viu no meio de uma multidão ou até mesmo numa reunião familiar? Todos ali conversando, rindo, brincando, alguns amigos, e você olha para tudo aquilo e você fala, eu não faço parte disso. Gente, eu estou sozinho aqui. Alguma vez você já tentou olhar para dentro de você mesmo e encontrar um ponto assim de essa é a chama que me impulsiona, e você falou, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Alguma vez talvez você tenha dito, eu não tenho mais saída, ninguém me ama. Eu não tenho mais como pagar essa conta, eu não tenho mais como viver nessa casa, eu não tenho mais como manter meu casamento, eu não tenho mais força, eu não tenho mais estrutura para isso. Eu não sei se você vive isso, mas eu quero dizer que você tem um pai, e um pai que te ama muito. Só que muitas vezes nós não sabemos e não reconhecemos essa paternidade. Talvez esse não seja o seu caso, talvez esse não seja a tua história, mas hoje eu quero falar para vocês sobre o amor de Deus, que entregou o seu próprio Filho Jesus, Filho único, Filho unigênito, para que viesse nos resgatar e salvar, para que nós recebêssemos a adoção de filho. E eu, para isso, vou ter que voltar com vocês um pouquinho na criação do mundo. Na semana passada, no culto anterior, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós começamos lendo, eu falei sobre o domínio próprio. E esse foi o versículo-chave que eu usei. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus, quando criou o homem, Ele nos deu domínio. Nós deveríamos ter autoridade para controlar tudo isso. E aí a minha pergunta que não quer calar. Por que muitas vezes nós nos sentimos deslocados? E sabe o que é pior? Se fosse uma pessoa que não conhece Jesus, eu entenderia. Mas quantos cristãos, pessoas que vão nas igrejas, que congregam, que vão nas missas, que vão nos cultos, eles estão dentro da casa de Deus, mas ainda têm esse sentimento de incapacidade, de incompetência. Quantas pessoas que se sentem assim? Em Gálatas 4:4-7, eu vou ler tudo para vocês. Está escrito assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também
herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos Ele trabalhar na nossa vida, a primeira coisa que eu expliquei nessa primeira parte foi sobre o fruto do Espírito Santo. E Ele nos dá o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio e por aí vai. Só que quando nós vivemos tudo isso, nós precisamos clamar a Deus para que esse fruto venha a germinar dentro de nós. Mas antes também precisamos lembrar que somos filhos. Assim, e já não és mais servo, mas é o meu filho. E se é o meu filho, Deus dizendo isso, e se é meu filho, é também meu herdeiro em Cristo Jesus. Então, se nós somos herdeiros, se nós temos um pai, temos um irmão mais velho, estamos realmente sozinhos? Estamos realmente incapacitados, impossibilitados? Não. A Bíblia diz que Deus é tudo e Ele é tudo para nós. Só que nós vemos pessoas que ainda estão andando na sua meninice, pessoas que ainda caminham a passos curtos rumo à sua salvação. Mas, pastor, estou dentro da igreja, entreguei minha vida para Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. Eu vou para duas vertentes. Primeiro, que a Bíblia diz que algumas pessoas perderiam a salvação em Apocalipse. E tem uma outra vertente que diz que uma vez que entregou a vida para Jesus, está salvo. Ponto. E a minha pergunta agora que não quer calar: você pode estar salvo ou pode estar perdendo sua salvação. Mas o importante é que você está usufruindo daquilo que você tem direito. Você pode estar salvo, mas a pergunta é: e aqui, enquanto você está nessa terra, você tem colhido os frutos dessa terra? Você tem colhido aquilo que Deus deixou para você? O maior projeto de Deus foi a família. Quando Ele criou o homem, Ele viu que o homem não era legal ficar sozinho, então Ele deu para ele uma mulher que era uma ajudadora, uma companheira. E Ele colocou até um vale-brinde junto, deixando com que a mulher falasse mais que ele, para justamente nunca ficar sozinho. E disse: crescei e multiplicai. Ou seja, Ele criou um criador de homens. Deus fez isso. Ele criou alguém para dominar a terra e criar outros homens para dominarem a terra junto com ele. Quando nós pensamos assim: Deus criou o céu e a terra e deixou lá dizendo que Ele deveria de dominar sobre todas as coisas. Sabe uma coisa que eu lembro? De uma casa quando a gente vai casar. Primeiro, algumas pessoas conseguem construir sua própria casa, outros não, outros alugam uma casa, mas compram uma mobília e coloca cada coisa no seu cantinho, escolhe os enfeites e arruma uma coisa e arruma outra e limpa, e antes de mudar para essa casa quer deixar ela toda perfumada. Por que nós temos esse coração, essa vontade de deixar tudo novo, tudo limpo, tudo adornado? Porque ali começa uma família. Quando eu entro dentro daquilo ali, tudo é para mim. Se eu faço um casamento, ou mesmo que eu não faça uma festa, nós ganhamos presentes. As pessoas que nos amam nos presenteiam. E tudo isso é em prol daquela família que está começando. Eu poderia dizer também de uma mãe que está gerando um filho e ela começa a preparar o quartinho daquele bebê. E ela coloca enfeitinho e ela arruma roupinha e tudo perfumado, tudo bonito. Para quê? Para esperar aquele bebê. Mais uma geração que está chegando. Assim é o nosso Deus, que quando criou o mundo, deixou tudo perfeito para nós. Ele colocou
plantas, ele colocou água, ele colocou estrelas, luas, sol, ele colocou animais, ele deixou tudo preparado como a casa de alguém que vai criar uma família. Porque esse é o sonho de Deus, a família instituída. Assim como aquela mãe que prepara o quartinho do filho. Por quê? Porque é para receber algo novo. E Deus criou o mundo justamente para que nós tomássemos posse disso. Infelizmente, o homem pecou. Infelizmente, Deus deu uma ordem para Adão. Adão, aqui tem a árvore da vida e aqui do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. E ele ficou longe, mas não alertou a sua esposa. E ela, dando ouvidos para o inimigo, que entrou no jardim através de uma serpente, ela acaba comendo aquele fruto. Eu não sei o que era o fruto. Algumas pessoas falam que era o fruto do sexo. Não, porque Deus deixou o sexo para o casal. Senão ele não teria dito, crescei e multiplicai-vos. Aquilo ali era só uma coisa onde Deus estava colocando a confiança dele no homem. Claro que Deus sabia tudo o que ia acontecer, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Só que ali, Eva come do fruto. Aconteceu alguma coisa com Eva? Absolutamente nada. Mas ela vai e oferece para Adão. E muitas vezes eu já condenei a Eva por essa atitude. Muitas vezes eu falei assim, quando eu tinha uma cólica, eu dizia assim, Eva, olha o que eu estou passando. Mas a verdade é que o pecado foi estabelecido na hora que Adão comeu do fruto, que ele tinha sido advertido. E ali naquele momento entra o pecado. Até então, Adão era filho, tinha o DNA de Deus. Daquele momento, ele perde o DNA de Deus. E ele passa a ser um homem, mas um homem que estava com o domínio da terra, ele podia administrar tudo, mas para que ele tivesse a salvação e para que ele voltasse a ser filho, ele precisaria se arrepender dos seus pecados, pagar o preço da desobediência e voltar para Deus. Porque o sonho de Deus são os filhos. E olha o que diz lá em Salmos 115:16. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Ou seja, o que nós passamos aqui é um presente de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não dão valor para aquilo que Deus deixou. Em Gênesis, olha aqui, até achei aqui, ó. Já li para vocês e vou ler de novo. Façamos o homem, o quê? A nossa imagem e semelhança. Então imagina o poder que tinha sobre aquele homem que foi criado. Imagem e semelhança de Deus. Significa o quê? Sou igual a Deus. Eu tenho meu coração igual a Deus. Por isso que o homem, ele não nasce ruim. Um bebê não nasce com maldade no coração, ele nasce chorando. Um bebê, ele é puro. As circunstâncias ao redor dele é que vai criar o caráter deste homem. Então eu não sei, agora começa, eu não sei a história que você passou do seu nascimento até aqui. Nós estamos começando agora uma série de estudos onde eu vou falar sobre libertação. Quando eu falo sobre libertação, inclui a libertação emocional, porque muitos de nós carregamos traumas emocionais. A libertação espiritual, que pode vir de geração em geração, ou por um trabalho feito, macumbaria e tudo mais.
mas eu não vou falar nada que fuja da palavra de Deus. Tudo o que eu disser será baseado na Bíblia, ok? Sem sensacionalismo, sem pré-julgamento, nós vamos seguir o que a palavra de Deus nos ensina. E eu creio que se você ficar comigo em todas essas semanas que virão, pastora, quantas semanas? Não sei. Vai depender do mover do Espírito Santo. Se um precisa de um assunto, se outro precisa de outro assunto, e nós vamos fazer o possível diante da minha capacidade ou incapacidade, porque eu dependo totalmente de Deus e da vontade do que Ele mandar. Então pode ser 6 semanas, 7 semanas, 20 semanas. O que importa é que no final desses estudos você realmente esteja liberto, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Ele criou o homem. Nós somos um espírito. Deus criou o espírito. Nós temos uma alma. Essa alma é que determina as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas aflições. É na alma. E essa alma é a que é mais atingida depois que entra o pecado no mundo. Mas nós habitamos num corpo. E sabemos muito bem que o corpo vem do pó e ao pó voltará. Quer fazer um exemplo? Pega sei lá, você fez um furinho no seu dedo, caiu ali uma gota de sangue em cima de uma pedra de granito ou de alguma superfície bem lisa. Pega, deixa aquele sanguinho ali. E quando você for tirar, puxa, não estou falando para você fazer essa experiência, mas se acontecer, vai virar pó. Você não vai tirar uma casquinha de sangue, ele vira pó, tá? E já foi feito testes, e no corpo humano existe uma grande quantidade de terra, do elemento terra. Deus nos criou o homem. E aí, ele tinha o propósito de ter filhos, família. Não se esqueça que ele já tinha Jesus como seu filho mais velho ali, já tinha o Espírito Santo que agia junto com eles e já tinha também todos os anjos. Mas naquele momento, nós vimos que um terço daqueles anjos se rebelaram contra Deus através do orgulho, da prepotência, da desobediência. E Satanás quis ser melhor do que Deus, e Deus teve que tirar ele da terra, tirar ele do céu. E ele mandou Satanás para a terra. Então a terra era dos homens, Satanás também caminha lado a lado. E vemos aqui que o inimigo vai fazer sempre de tudo para nos roubar essa bênção. Tudo. E aí é a hora que você vai crescer num lar muitas vezes disfuncional. Você vai ter pai e mãe que brigam na sua frente. Você vai passar por dificuldades financeiras, onde você não pode comer o que você tem de vontade. Onde talvez você veja um irmão sendo mais preferido do que você. Onde você passa por privações, pancadas, brigas, abusos verbais, sexuais, físicos. Tudo isso para roubar de você a herança que é sua. A herança de ser chamado filho de Deus. Quantas pessoas que não estão sofrendo hoje por não terem entendido o tamanho da promessa. Quero falar para vocês, está lá em Lucas 3, do 23 ao 38. São muitos versículos e essa daqui é uma genealogia. Genealogia é aquilo que muitas vezes você pula na hora de ler a Bíblia ou cochila enquanto lê. Porque é filho de um, que era filho de outro, que era filho de outro. Mas é importantíssimo isso. E eu vou começar no versículo
23. E o mesmo Jesus, aqui está falando de Jesus, começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Então está dizendo o quê? Jesus, filho de José, e José de Eli. Li o versículo 23, se você quiser anotar, anota, é importante isso. E eu vou para o 37. E Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jarete, Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Esse corpo aqui, ó, que é descendente lá de Adão e Eva, esse corpinho foi criado por Deus. O sonho dele era a família. Então vamos lá. E Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. A Bíblia diz isso. Nós voltamos à genealogia. Então Adão era chamado filho, e ele perdeu essa filiação por causa do pecado. E nós estamos aqui, muitas vezes perdendo tempo e abrindo mão da nossa paternidade, do nosso direito, da nossa herança. O homem perdeu o DNA por causa do pecado. Por isso que Jesus vem, aceita ir para a cruz, é açoitado, humilhado, julgado, e ele vai para a cruz e morre. Derrama o teu sangue, porque ele não tinha pecado algum. Por que ele? Porque ele é filho de Deus? Porque ele se manteve por 33 anos sem pecados. Tá certo que ele tinha lá todo um histórico, ele sabia quem ele era, mas ele não tinha pecados. E ele foi como um cordeiro para o matadouro. E morreu. E pagou o preço do nosso pecado. Então, todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus são resgatados das mãos do inimigo, são resgatados das mãos de Satanás. Nós não podemos esquecer que, olha só, nós não podemos esquecer que o Senhor gerou um homem, tá? Ele criou o homem, entregou-lhe a mulher, e toda geração que hoje está sobre a face da terra veio de apenas um homem. A primeira criação, um homem. E aí não vai muito longe. Satanás, que já tinha caído com uma terça parte dos anjos, descobre que da barriga da mulher viriam filhos. Homens gerariam homens. E ainda Deus deu uma ordem que da barriga da mulher a serpente seria esmagada. Da barriga da mulher viria o Salvador. E ele descobre que além de homens gerar homens, ainda gerariam super-homens. Homens que realmente tinham a força de Deus, o amor de Deus, a garra de Deus, a fé em Deus, e que poderia colocar o inimigo para correr. E hoje muitas pessoas são cristãs, frequentam a igreja, mas estão aprisionadas sem entender o poder que tem, que se chama poder de filhos. Poder de filho. Se você puder aí repetir isso aí só para você mesmo ouvir sua voz, ou se tiver alguém, fala para ele: eu tenho poder de filho. Falou? E você acredita nisso? Ou você falou meia boca, tipo, poder de filho, tô falando só porque a pastora mandou falar. Eu não acredito nisso, não. Olha só. Em Gálatas 4:7, diz assim, ó. Assim, já não é mais servo, mas é filho. Não é mais servo, é filho.
E se és filho, és herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Só que aí entra um outro detalhe, e eu vou lá falar para você. Eu tenho 3 filhos, tá? Então, assim, depois que eles se casaram, eu vejo que eles, assim, hoje vivem a vida deles, né? Trabalham muito, pouco vêm na minha casa. Então, deu aquela tranquilizada, assim, no quesito mexer em tudo quando chega. Mas 3 filhos, enquanto moravam comigo, eu lembro que às vezes eu comprava, sempre eu comprei tudo igual para os 3. Então, assim, às vezes até a roupa era igual. Se comprava sorvete, eu comprava para os 3. Eu lembro que quando ia servir um refrigerante, tinha que medir com o dedo para faltar. É um dedo para baixo, 2 dedos, mas tinha que ser sempre igual para os 3. Só que de qualquer maneira, acabava ali a parte do eu servir, eles tinham liberdade para ir na geladeira e comer o que eles queriam. Eles tinham liberdade para entrar no meu quarto. Eles tinham liberdade para mexer nas minhas coisas. Eles tinham liberdade para descobrir onde eu guardava os presentes dele. Quantas vezes que eles não descobriram a surpresa muito antes de eu entregar? Então eles tinham todo esse privilégio. A casa era deles. Eles tinham total liberdade, como tem até hoje. Só que, como eu disse, meus filhos se casaram e hoje eles vêm, quando vêm não fica tanto tempo, mas se bobear, vão abrir armário, geladeira e tudo mais, e eles têm esse direito, porque tudo que é meu é dele. Tudo que é meu é dele. Mas, agora não mais, mas eu tive empregada por muitos anos, principalmente no tempo que eles moravam em casa. Então, as empregadas, elas também, as minhas ajudantes, secretárias, elas também acessavam tudo dentro da minha casa. Lavava roupa, guardava a roupa na gaveta, mas ela não tinha acesso às coisas restritas. Se eu falasse para o meu filho, filho, vai lá na gaveta tal e pega R$10 para mim. Ele sabia onde estava a gaveta, sabia onde estava a chave, sabia tudo. Pegava e trazia. Mãe, eu preciso ir na escola, eu preciso levar para uma excursão, é R$50. Vai lá, filho, você sabe onde está, pega. Eu não ia pegar, eu deixava ele pegar, porque ele é dono daquilo tudo. Mas se a empregada dissesse assim para mim, eu quero dinheiro para pegar um ônibus hoje. Eu não iria jamais falar para ela assim, vai lá na gaveta tal, a chave está em tal lugar e você pode pegar quanto você precisar. Por quê? Porque ela é serva. E os meus filhos são filhos. A gente não entrega a chave da nossa casa com todos os segredos dos cofres. Toma posse que você tem tudo isso, tá? Que aquele cofre cheio de joias, você não entrega para qualquer um. Você tem um tesouro na sua casa, você não entrega para qualquer um. Só para os filhos, tá? Vem as noras, a mesma coisa. Agora, muitas vezes, nós como filhos, não estamos entrando na casa do Pai corretamente. Jesus, por exemplo, com 12 anos, ele se afastou da mãe e do pai, José, e sumiu. Quando voltaram, Maria, indignada, falou assim, filho, mas o que você está fazendo aí? E ele olha para ela com aquela calma, com aquela tranquilidade. Ele estava ali no templo, aprendendo e ensinando aqueles homens que falavam da palavra. E ele disse, mãe, está tudo bem, eu estou cuidando das coisas do meu pai Deus. Estou cuidando das coisas do meu pai. Você tem cuidado das coisas do seu pai? Você tem cuidado das coisas do seu pai? Ou você se sente filho, ou você se sente servo. E aí que vem o maior problema de todos. Muitas pessoas
entregam a vida para Jesus, é salvo, recebe de Deus a filiação, mas continuam sendo servos. Continuam vivendo uma vida de servo, uma vida como aquela pessoa que não entendeu ainda quem é. Muita gente tem a carteirinha de crente, olha, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sei lá o que você é, mas você está ali. Mas você não entendeu que você é filho. E enquanto você não entender o amor de Deus e que você é filho de Deus, não vai começar a haver restauração na sua vida. A terra pertence aos homens. Sabe o que significa? Que eu deveria ter paz dentro da minha casa. Eu não sei como anda o seu casamento, eu não sei como andam suas emoções, eu não sei como anda a sua saúde. Mas se Deus entregou tudo isso para nós, somos filhos, por que nós ficamos doentes? Por que eu não estou falando de doenças, porque existem doenças que vêm para glorificar o nome do Senhor. Existem doenças que é só para a gente voltar para a casa do Pai. Mas existem muitas doenças, inclusive nos últimos anos, que são totalmente emocionais. Quantas pessoas que não destroem uma família inteira por problemas emocionais? Quantas pessoas que não tiram a própria vida por problemas emocionais? E tudo isso porque houve vozes de outras pessoas, críticas de outras pessoas, a maioria delas dentro da própria casa, ou dentro da escola, ou local de trabalho, e aí a pessoa se torna fraca e passa a acreditar muito mais no que os outros dizem do que no que Deus diz sobre ela. Quantas vezes nós não vemos pessoas que você olha para ela e enxerga assim um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vou falar como pastora. E aí eu olho para aquela pessoa e eu vejo todas aquelas qualidades dela. Aquela pessoa, ela tem muitas qualidades. Só que ela ouviu tantas vezes que ela não prestava, que muitas vezes ela está dentro da igreja e ela continua achando que todos estão julgando-a porque ela não presta, porque ela é fraca. Eu já vi dentro da própria igreja a pessoa chegar e falar assim, olha, eu estou enfermo. E eu já vi gente de liderança dizendo assim, você tem que verificar porque você está enfermo. Qual é o pecado que você está escondendo? Entende? Quando muitas vezes somos julgados, a gente vai se fechando. Porque não significa que uma enfermidade está ligada com o pecado atual. Pode ser algo que eu ainda nem descobri. E é justamente por isso que eu quero caminhar com vocês estas semanas. O que é que tem travando o seu coração a ponto de você não poder viver a bênção que você tem direito? Nós podemos dizer assim, olha, por exemplo, Jeremias 31:20, eu gosto de falar na Bíblia para vocês entenderem. Promessas que Deus tem para mim e para você. Não é Efraim para mim, Jeremias 31:20, se você quiser anotar. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que eu falo contra ele, ainda eu me lembro dele com carinho, por isso se comove por ele as minhas entranhas. E eu me compadecerei dele, diz o Senhor. Olha o amor de Deus, que mesmo quando ele dá uma bronca, quando ele diz não, ainda assim ele está ali com o coraçãozinho apertado, amando cada um de seus filhos. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Filho, filho, filho. Eu sou filha, você é filho, filha de Deus. Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará
todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Então você vai ver que se você tem um propósito nessa terra, é ser filho, é voltar para casa, é implantar o reino de Deus nessa terra, porque ela é sua. É restaurar a sua família, é consertar esse casamento, é resgatar os seus filhos, é fazer a diferença no seu emprego, na sua escola. Esse é o chamado e é isso que Deus deu para você. Você tem essa autoridade. Você tem, a Bíblia diz que eis que te dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Por que muitas vezes nós ficamos na dependência de ser aceitos por Deus e pelas pessoas, quando Deus já nos aceitou como filho? E olha só, nós precisamos entender quem era Jesus. Precisamos entender, ele era filho único, unigênito. Depois que ele morre e as pessoas se entregam ali para ele, ele passa a ser chamado de Jesus, não mais o primogênito, não mais o unigênito. Antes ele era chamado de unigênito, falei errado. Ele era chamado de unigênito, filho único. Mas depois ele passa a ser chamado de primogênito, o primeiro, porque depois dele somos todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Em Lucas 15, do 1 ao 2, dá uma passagem bem interessante. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo sobre Jesus: Ele come com pecadores e publicanos. Então, veja bem, estavam julgando Jesus porque ele estava com os pecadores, mas Jesus vem pelos pecadores. Ele vem por mim e por você. Ele te ama e ele vem por nós. E daí eu lembro da história do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa e de repente ele volta, passa por uma série de transtornos, ele leva toda a sua herança. Vou fazer uma pincelada porque eu sei que nem todo mundo conhece a história. Ele passa a querer viver uma vida independente do pai e do irmão. Então ele pede a sua herança e o pai pega metade de tudo que ele tem direito, entrega para ele e ele vai embora, vive de maneira errada, faz coisas erradas, ele peca. Ele faz coisa errada, ele peca. Só que chega um momento que ele não tem dinheiro nem para comer e ele fica com vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. Quando ele começa a ver aquilo, ele fala: poxa, mas os empregados do meu pai, os servos do meu pai, não falta comida para eles. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele então volta. E quando ele chega, ele fala assim: eu não sou digno, eu pequei contra o céu e contra ti. E já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Sabe o que o pai dele faz? Abraça ele. Abraça, dá aquele puxão e abraça ele. O que significa? Eu e você somos filhos. Mas se eu entender que eu sou filho, eu vou me comportar como filho. Ele sabia que ele era filho, tanto que ele diz o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai, não do meu patrão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele tinha tanta confiança que ele tinha um pai, que ele volta para a casa do pai. Todo mundo começa a se alegrar, faz festa, o pai manda fazer uma festa, chama todo mundo. Nisso chega o irmão dele, escuta o movimento e fala assim: o que aconteceu aí? Ah, seu irmão voltou. Ele estava morto. E ele fica inconformado. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: eu trabalhei para o Senhor todo esse tempo e nenhum animalzinho eu pude fazer um churrasco. Nunca pude fazer um churrasco com meus amigos. Só que ele não entendeu que ele tinha direito a tudo isso. Sabe por quê? Porque ele se sentia como um servo. E aí nós vamos entrar dentro das igrejas
dentro das casas, e vamos encontrar um outro problema. E eu vou falar para você qual é. Tem lá um homem que adulterou. E aí ele se arrepende. E ele sabe que ele tem uma casa, ele tem uma esposa, ele tem filhos. E ele chega e fala assim: eu pequei contra essa família, eu estou arrependido. Eu quero uma nova chance. Eu preciso disso para poder ser feliz. Foi um erro, eu não fiz nada além de olhar. Poxa, vacilei mesmo. E aí a mulher diz assim: tudo bem, pode ficar, mas transforma a vida dele num inferno. Só que tem um detalhe, eu não estou falando daqueles que não conhecem a Jesus. Eu estou falando das pessoas que estão dentro das igrejas, porque isso acontece dentro da igreja também. E aí, aquele homem entende que ele é filho. Ele vai para Deus, ele pede perdão, conversa com o pastor, passa por atendimento pastoral, faz tudo o que precisa. Mas aquela mulher que está dentro da igreja também não o perdoa. Ela conhece a palavra, sabe o valor do perdão, mas não o perdoa. Estou citando um exemplo, tá? Não significa que seja só isso. Ela não o perdoa e aquele homem, então, começa a ser julgado. E isso vai ferindo o coração dele, mas ele sabe que ele tem culpa. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, o Senhor pega aquilo que nós fizemos de errado, recebe o nosso pedido de perdão e joga no mar do esquecimento. Aí, infelizmente, as pessoas que não são filhos, que não se sentem filhos, porque quem se sente filho sabe que está tudo no controle do pai. Mesmo que alguém se levantou contra ele, sabe. Se levantou contra mim, mas o meu pai está tomando conta de tudo. Falaram mal de mim, mas o meu pai dá um jeito nele. Inclusive a palavra de Deus diz, né? Ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor é filho, não servo. Vamos passando. Então esse homem vai, se arrepende. O Senhor lança no mar do esquecimento, mas tem um servo ali dentro da casa. Eu até entenderia, porque feriu o coração de uma pessoa. Mas e quando isso vem à tona dentro da igreja e a igreja começa a apontar o dedo para aquele que caiu em pecado, aquele que adulterou, aquele que mentiu, aquele que ficou devendo e começa a apontar o dedo. Quem é filho se alegra quando volta um pecador. O que é filho, vê que está voltando um pecador, se arrepende, comemora, porque a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. No entanto, aquele que é servo, ele vive da religiosidade. Ele vive daquilo que ele acredita ser certo, mas ele não entendeu ainda que ele tem um pai. E esse pai é um pai amoroso. Servo não consegue ser liberto. Não. Ele trabalha na casa de Deus, ele faz as coisas para Deus por obrigação, não por amor. Por que você acha que dentro das igrejas você vê muitas pessoas que estão dentro de ministérios, usam uniforme, mas não querem ter comprometimento com nada? Não aceitam ir num culto extra, reclama quando tem uma reunião ministerial. Se falar que vai ter uma faxina, vai gente que fica sentada, mas os que estão no ministério fazem de tudo para fugir. Por que isso? Porque são servos, não são filhos. Por que nós encontramos chicletes grudados embaixo da cadeira? Porque foi um servo e não um filho. Porque o filho cuida da casa, ele entende que aquela casa é dele. Igreja nenhuma é do pastor. Igreja é de quem entra, dos membros, dos filhos. O pastor representa Deus naquele momento, na explicação, mas tudo aquilo é dos filhos. Filhos. Você é filho de Deus. Você tem direito. A palavra de Deus diz que tudo é seu por herança quando você entrega a sua vida para Jesus. E Deus está esperando. Aquele pai ficou na porta esperando o filho voltar. E Deus só está esperando você
se arrepender dos teus caminhos errados, pedir perdão e voltar para Ele. Agora, infelizmente, nós estamos vendo muitos homens, né? Paternidade. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de chamar Deus de Pai? Por quê? Se tudo isso que eu falei para você, se tudo isso que eu citei para você, mostrando que Ele quer ser seu Pai, que Ele é seu Pai, você só precisa ir para Ele. Por que muitas vezes a pessoa não consegue chamar Deus de Pai? Eu lembro que quando eu me converti, Deus era Deus, lá longe, Deus. E eu não conseguia chamar Deus de Pai. Meu Pai, eu poderia até falar porque eu aprendi a falar meu Pai. Mas eu não sentia aqui dentro do meu coração. Demorou para eu chamar Deus de Pai. E a pergunta que não quer calar, mas pastora, por que isso? Porque a referência de pai que eu tive foi um pai negligente, um pai alcoólatra. Então, eu tinha uma referência de pai que era o pai, lá longe, entende? Ele era muito carinhoso comigo, tinha suas qualidades, mas eu via as brigas dentro de casa, ele batendo na minha mãe, chegando bêbado, quebrando as coisas. Então, eu tive essa referência, né? O homem que deveria me proteger, me protegia, mas com crueldade. Ele cuidava de mim, mas sempre no descontrole. Então eu vim de um lar disfuncional. O que aconteceu? Chamar Deus de pai era muito difícil. Porque pai representava ameaça, padrasto representa ameaça. O homem... Vou explicar para você de uma maneira mais simples. Quando existe um filho homem, o filho quer ser igual ao pai quando crescer. E se tiver uma filha mulher, ela quer se casar com um homem que seja como o pai dela. É assim que ela ora. Olha, quantas vezes que você já não viu uma menininha falar assim, com quem que você vai casar? Com o papai. Eu vou casar com o papai. E o menino? O que você quer ser quando crescer? Quero ser igual ao meu pai. É assim. Só que o decorrer do tempo, as coisas vão mudando, as informações vão chegando diferente e esses filhos vão mudando suas admirações. E nós vemos então crianças que hoje têm dificuldade de se relacionar com Deus, têm dificuldade de se relacionar com a família, nova família que ele formou. O homem tem dificuldade de ser um bom marido, a mulher tem dificuldade de ser uma boa esposa, tudo relacionado com o que vivemos no passado, na nossa história. Agora, a pergunta que não quer calar: o passado está com você agora? Ele chama passado porque já passou. Esses dias eu estava passando roupa e comecei a olhar, né? E eu peguei um tecido de algodão que estava muito amassado. E eu espirrei um pouquinho de Comfort com água. Peguei o ferro, vi se estava bem quentinho. E fui passando. E conforme fui passando, ele estava muito amassado. Só que conforme fui passando o ferro, foi saindo lisinho. E tudo para mim vira culto, né? Tudo vira exemplo. E eu fiquei imaginando. Nós estamos muitas vezes tão amassados, mas o Espírito Santo de Deus, que é representado pela água, e eu vou falar até mesmo quando eu desço as águas do batismo, o fogo do Espírito Santo vem na minha vida e alisa e arranca tudo. É assim que funciona. Ele passa e no que ele passa, tudo se faz novo. É passado. Quando as pessoas dizem, não tem que se preocupar com isso, não tem que se preocupar com aquilo, eu entreguei minha vida para Jesus e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo, mas se eu não ficar na dependência de Deus, na fé e confiança dele, nada vai mudar. E hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas presas
completamente aprisionadas naquilo que viveu lá atrás. Pessoas que não estão vivendo a excelência. Olha o que diz em Apocalipse 21, do 5 ao 7. Estamos de passagem nessa terra. Um dia nós voltaremos para casa. E existem apenas 2 endereços. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha o que Deus está dizendo. Se tem sede, você quer mudança de vida, eu te dou a fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. Quem vencer? Quem vencer a tentação, quem vencer as lutas que enfrenta, quem vencer de cabeça erguida e permanecer fiel a Deus, independente da luta, porque você não vai escapar das lutas, elas vão estar ali. Mas se você continuar fiel a Deus, eu serei o seu Deus. E você, e eu, e você teremos filhos. Nós estamos nesse mundo de passagem e certamente essa passagem, ela vai ter o quê? 70, 80, 100 anos. Mas a nossa morada eterna é ao lado do Pai. Do Pai. O que eu disse? Ao lado do Pai. E por termos essa fonte onde diz que o homem, Pai, ele representa Deus, nós vamos ver como as gerações que vêm são atacadas. Porque os homens estão fugindo daquilo que é dado a ele. A autoridade, o domínio que é dado ao homem. Quer um exemplo? Quantos pais que não se sentem dignos ou acham que são incompetentes para criar seus filhos e vão embora e abandona? Quantos homens que não são mandados para a guerra e não voltam para casa? Quantas mães hoje em dia com produção independente e essas crianças crescem sem um referencial de pai? E daí nós vamos ver também quantos homens que erram e acabam se divorciando e os filhos são criados sem pai. Ou vai visitar o pai uma vez por semana. Tudo isso são coisas que nós vamos ver atacando os homens. Maridos que são omissos. Maridos violentos. Maridos que são mesquinhos. Avarentos. Coisas que nós vamos vendo os homens sendo destruídos, porque o inimigo investe na vida dos homens. Por isso que Deus deixou a mulher, para que ela fosse uma ajudadora, uma intercessora. A mulher tem que estar orando dioturnamente por seus maridos. Filhas, filhos, orem por seus pais. Não é muito difícil. Vai na igreja. Se você contar quantas pessoas tem dentro da igreja, você vai ver que a maioria é mulher. Não para por aí. Quando acaba o culto, a mulher quer conversar um pouquinho. Ela quer dar um oi pro pastor, ela quer conversar com uma amiga, ela já se preocupa se tem alguma coisa fora do lugar, se de repente tem que ir lá no banheiro fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa, né? Jogar um papel higiênico no lixo. A mulher se concentra nisso. O homem já está lá no carro. A mulher, ela quer frequentar tudo dentro da igreja, o homem não é tudo. Isso não é uma regra. Mas eu digo para você que os homens são os mais atacados pelo inimigo. E aí entra uma outra coisa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se o homem tem o direito de governar, de ter o domínio
ele tem que tomar posse daquilo que é dele. Ele tem que entrar na presença de Deus e falar: eu sou filho, e isso ninguém tira de mim. Eu sou filho. Hoje nós estamos vendo até as preferências sexuais mudando. Tudo isso é ataque do inimigo. Claro, não vou discutir esse assunto sobre é ou não é, faz ou não faz, pode ou não pode. Não, eu estou dizendo que o inimigo trabalha na vida dos homens e das mulheres para que essa unção sacerdotal do homem seja roubada. Essa unção sacerdotal do homem está sendo roubada. E nesse cenário, nós vemos crianças com feridas expostas. Nós vemos crianças que estão gerando crianças e uma geração totalmente desestruturada. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, nós não temos noção do que vai ser o futuro. Eu quero falar uma coisa para vocês, mães. Caso o pai dos seus filhos não esteja com vocês agora, nunca fale mal do pai dos seus filhos. Nunca fale mal da mãe dos seus filhos. Você não pode esquecer que aquele pai, aquela mãe é a outra metade, porque nenhum filho se faz sozinho. É um pedacinho da mamãe, um pedacinho do papai. É ali, ó, os dois juntos. Quando nós temos os dois juntos, significa que quando eu estou falando mal do papai, aquela criança está olhando e fala assim: mas a parte do papai que está em mim, então eu sou ruim. Então eu sou ruim, mas Deus, se você não tem mais seu pai, se você não tem mais uma referência, talvez você esteja sem seu marido, sem seu namorado, talvez você esteja se sentindo sozinho, e eu quero falar para você, você foi criado para cumprir um propósito, e o propósito é ser filho. Mas quem é que vai? Quem que vai ter que ir para a casa do pai? Filho pródigo voltou para casa. Ele foi para a casa do pai dele. E enquanto nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos os filhos pródigos. Enquanto nós não entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos Ele ser o Senhor da nossa vida, estamos sendo como o filho pródigo, vivendo dissolutamente. Mas quem vai convencer tudo isso é o Espírito Santo, não é, pastora? É. Porém, o Espírito Santo muitas vezes fala coisas pra gente e a gente não faz. O Espírito Santo pode estar usando alguém da sua família para te dar um recado. Vamos para a igreja. Pode estar usando alguém da rua dizendo: ora. Pode estar usando até um animal para falar com você. Pastor, um animal. Esses dias eu vi um testemunho. Um homem dando um testemunho. Ele foi o cachorro dele mesmo, tá? Já não vou enrolar muito para falar. Cachorro dele, cachorro dócil, tranquilo, nunca deu problema. De repente o cachorro começou a latir no portão, e ele foi pegar esse cachorro. Explicando. Este homem era um homem de Deus, temente a Deus, mas que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E nessa hora que ele foi pegar o cachorro avançou nele. E o cachorro pegou no braço dele e foi furando a carne que você via, porque foi filmado pela filmadora de um estabelecimento próximo. E você viu sangue escorrendo aqui assim. E estava gravando. E ele dizia: meu Deus e meu Pai, o Senhor é o meu Pai. Pai, socorro, Pai. Socorro, Pai. Fecha a boca do leão, como o Senhor fechou. E ele começou a falar da palavra. E o cachorro foi acalmando. Ele levou mais de 30 pontos no braço. Mas o cachorro falou com ele. De uma maneira um tanto quanto brutal, mas fez ele voltar para Deus. E sabe qual foi o testemunho que ele dá no hospital, que ele gravou?
Ele disse assim: hoje eu entendo quando a mula prendeu a perna de Balaão na, na pedra. Porque hoje ela estava tentando poupar ele de ir para a morte. E o meu cachorro me poupou da morte eterna. Porque ali eu me reconciliei com Deus. Então, o Senhor vai estar sempre te chamando e sempre te esperando na porta. A questão é, você vai para Ele de livre e espontânea vontade? Vai parar e pensar, isso é bom para mim? E eu quero a minha vida restaurada? Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu estava com um casamento destruído. A gente vivia junto muito bem. Mas sabe quando pequenas coisas faziam com que tivesse dores no meio? Eu era muito nervosa. Meus filhos brigavam muito uns com os outros. Eram 3 quase da mesma idade, então tinha umas guerras em casa. Existia enfermidade. Diz que o inimigo toca na gente nos pontos fracos, né? Então o meu sempre foi o sangue. E difícil mês que eu não tinha assim. Eu sangrava pelo nariz, eu sangrava pela gengiva, eu tinha hemorragia quando vinha pra mim, fezes com sangue. Gente, onde tinha um buraco saía sangue, tá? E dor de estômago, muita dor de estômago, vomitava sangue. Aí você vai falar assim pra mim, mas por que isso acontecia? Qual era a doença que você tinha? Eu tinha um inimigo tentando roubar o sangue de Cristo que estava nas minhas veias. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tive sim hemorragia. Depois de uns 15 anos de convertida, porque eu tive a dengue hemorrágica. E mesmo assim eu não morri. Eu tenho hoje um probleminha no sangue que se chama talassemia, que não me causa problema nenhum se for tratado. Mas não era isso que acontecia. Eu tinha era a ausência de Deus. Hoje, o sangue de Cristo circula nas minhas veias. Então, o que eu vou falar para você agora? Se você entendeu que a sua posição é de filho e de filha de Deus, entregue a sua vida para Jesus. Talvez você já entregou um dia, mas então se reconcilia com Ele. Volta para Ele. Talvez você diga assim, não, mas eu não me afastei tanto, eu só não estou indo na igreja. Só não tenho mais vontade de ter comunhão com os irmãos, mas a Bíblia diz que o que alegra o coração do Pai é a comunhão entre os irmãos. E ter comunhão com os irmãos significa conviver com os diferentes. Então, se você não fez isso ainda, faz agora. Entrega a sua vida para Jesus. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele te chamar de filho. Eu vou fazer uma oração e se você quiser, me acompanha, repete comigo. Amém? Querido e amado Pai, eu entro agora em Tua presença santa, clamando pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, eu tenho pessoas aqui que talvez ainda não tinham entendido que são filhos, não tinham entendido a herança divina que está esperando por eles. Servo não recebe herança, só o filho. E a herança que nós temos é eterna, Pai. Não tem dinheiro que compra, não tem pessoas que possam entregar em casa. Não é como essa geração miojo, Pai, não fica pronto em 3 minutos. Essas heranças são eternas, Pai. E são coisas que nós nem imaginamos. Hoje choramos tanto por pequenas coisas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa agora leve em pensamento tudo aquilo que ela passou até aqui, Senhor. Eu sei, Pai, que em alguns lugares pega papelzinho, escreve ali, rasga papelzinho, Pai,
Mas papelzinho não liberta de pecado. Atitude sim. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, lança fora todo erro, todo pecado. Perdoa o teu filho. Perdoa o teu filho que, por ignorância, por falta de conhecimento, por problemas, perdeu a noção de filho e esqueceu que o Senhor era um pai. Talvez por não ter um filho, não ter pais, não ter uma associação familiar, talvez ele não entenda a família maravilhosa que ele tem no mundo espiritual. Então, Senhor, em nome de Jesus, vai agora, Pai, no mais profundo, Pai, e aceita o seu filho. Toma ele nos teus braços, Pai. E para você que está me acompanhando nessa oração, repete comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor nasceu como uma criança em carne, cresceu, se tornou um adolescente, venceu o pecado, morreu para me salvar e no terceiro dia ressuscitou. Eu reconheço a sua história, Jesus. E eu sei que o Senhor está sentado à destra do Pai. Mas eu não quero que o Senhor fique só aí. Eu quero te chamar de irmão. Então escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero, Senhor, viver as promessas de Deus para mim. Sozinho, eu não consigo. Mas se eu tiver um irmão mais velho que me ajuda, certamente eu vencerei esse desafio. Pai, desliga no mundo espiritual o cordão umbilical que ligava a minha vida, a minha genética, aos meus familiares, pais, avós, bisavós, tataravós. Desliga, Pai, porque a partir de hoje eu quero ser seu filho, porque o Senhor irá me instruir para ser um bom filho para os meus pais e para ser um bom pai e uma boa mãe para os meus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posse dessa bênção, dessa palavra, dessa graça alcançada. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor recebeu o teu filho e eu te peço, Senhor, faz tudo novo. Não serão dias fáceis, mas eu sei que a partir de hoje o inimigo perde a vez, porque ele tem um pai que vai defender ele em todas as causas. Senhor, abençoa, protege, cuida, ama. Eu entrego nas tuas mãos o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma dinâmica antes de encerrar. Eu estou usando um anel aqui. Talvez você não vai enxergar, mas ele é cravejado de brilhantes, tá? Não sei hoje o valor dele, porque faz muito tempo que eu ganhei. Mas eu diria que esse anel aqui, vou colocar baixo. Ele valeria aí uns 10 mil reais, vamos colocar assim. Então eu tenho esse anel, ouro branco, brilhantes, tá aqui. Se eu colocar ele aqui, ele deixou de ser anel? Não, ele continua sendo anel. Se eu colocar ele aqui no chão, ele deixou de ser anel? Não.
Se eu catar esse anel e guardar numa gaveta, ele deixa de valer os 10 mil reais? Não, ele continua tendo o mesmo preço. Assim como você, independente do lugar que você estava, porque eu creio que agora eu só tenho aqui filhos e filhas de Deus, independente do lugar que você está. Se você está lá no chão sendo pisado, estava lá. Ou se você estava esquecido numa gaveta, esquecido. Não tinha ninguém que intercedesse por você, estava se sentindo sozinho, abandonado. Ou talvez estivesse de enfeite numa mesa, ou seja, todo mundo olhava para você como uma pessoa certinha, perfeitinha. Estava ali, de enfeite só. O seu valor para Deus não tem limites. E se o homem disse que isso daqui valia 10 mil, Deus diz, para mim, você não tem preço. Você é meu filho amado. Toma posse dessa bênção. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Multiplique o seu tempo. Derrame de uma maneira sobrenatural enquanto você dormir. Uma unção de filho. Uma unção sobrenatural do amor de Deus. Agora você pode até estampar uma camiseta escrita assim: eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu tenho meu irmão mais velho. Essa semana seja totalmente diferente das outras. E o processo de libertação e de cura que se iniciou agora continue sendo trabalhado por Deus em todo o tempo, até que você possa declarar: eu sou verdadeiramente nova criatura. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. O dia de hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós estamos aqui novamente com a nossa segunda ministração. Não perde, vale a pena. Eu e você juntos, vivendo um novo tempo de Deus. Um beijo enorme no seu coração. E até a próxima!